Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. O texto que você me enviou tentando provar que a ordem dada em 1 Coríntios 14, versículo 35, que diz que as mulheres fiquem caladas nas igrejas, e também em 1 Timóteo 2, 11 e 12, que diz para as mulheres não ensinarem os homens ou exercer autoridade sobre os homens, esse texto tem validade apenas. Ele tenta, o texto que você enviou, tenta explicar ou justificar que estas passagens teriam validade apenas no contexto cultural da época em que elas foram escritas. Na continuidade do texto, ele apresenta os casos em Romanos 16, de Febe, que servia a igreja de Cencreia, de Priscila, que colaborava com Paulo, de Maria, que muito trabalhava entre os irmãos, e ainda cita 1 Coríntios 11, 5, para tentar provar que as mulheres profetizavam na igreja. Bem, aparentemente existe um impasse aí, não é? Na verdade, não tem impasse nenhum para aquele que crê na palavra de Deus e não precisa apelar para o conhecimento humano, para a cultura de épocas, ou história, ou geografia, ou geologia, ou seja lá o que for, arqueologia. Nós não precisamos buscar nas coisas dos homens explicações para a palavra de Deus. Ela se explica. Apenas um detalhe de 1 Coríntios 14, 35 já coloca a passagem na perspectiva correta. Veja o que diz o contexto. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, pegue bem essa frase, quando vos reunis ou congregais. Um tem salmo, outro doutrina, esse traz revelação, aquele outra língua, ainda outra interpretação. 1 Coríntios 14, 26. O detalhe é esse. Paulo está ensinando a ordem a ser seguida quando os irmãos se reúnem em eclésia, ou assembleia, ou igreja. Trata-se aí do ajuntamento solene dos irmãos. Qualquer empresário entenderia isso se você usasse a palavra assembleia na empresa. Quando uma empresa se reúne em assembleia, trata-se de uma ocasião especial, com uma ordem estabelecida, uma agenda, uma ata, um presidente, um secretário para anotar tudo, etc. Quando você entende isso, aí todas as outras passagens ficam perfeitamente claras em cada contexto. A mulher deve cobrir a cabeça, em 1 Coríntios 11, quando ela ora ou profetiza. E essa é uma passagem no sentido geral. Porque a mulher ora, sim, ela ora. A mulher profetiza, sim, ela fala de Cristo para as pessoas. Mas onde? Na reunião da igreja? Não. Porque na reunião da igreja, 1 Coríntios 14 diz para ela ficar calada. Uma vez que a ordem dada em 1 Coríntios 14 especifica que a mulher deve permanecer calada nas reuniões da igreja, então uma mulher inteligente irá entender que 1 Coríntios 11 se refere a todas as ocasiões, exceto a reunião da Assembleia ou da igreja. O mesmo se aplica a todo o trabalho feito pelas irmãs de Roma, pelas filhas de Filipe, que profetizavam na sua casa, pelo empenho de Priscila ao lado do seu marido Áquila, ou se voltarmos no período pré-igreja, o ministério das mulheres que serviam o Senhor e daquelas que Deus escolheu para testemunhar da sua ressurreição. De repente, tudo se encaixa perfeitamente, a harmonia das Escrituras é mantida, sem precisarmos recorrer à arqueologia, aos costumes, às culturas ou às citações de algum teólogo. É simples. O caso de 1 Timóteo também segue o mesmo caminho. Se a palavra de Deus diz que a mulher não deve ensinar e nem exercer autoridade sobre o marido, para mim está claro que este ensino está relacionado às coisas de Deus e às coisas da vida, que é o que vem antes do versículo 10, que fala de servir a Deus. As coisas de Deus nesta vida, eu quis dizer. As mulheres têm um ministério de ensino, sim, como faziam a mãe e a avó de Timóteo, ou como elas são exortadas a fazer em relação às mulheres mais jovens, em Tito 2,4. Só que existe a restrição desse ensino não ser dirigido ao homem. Quando eu falo ensino, não é apenas anunciar as boas novas da salvação por Cristo, porque isso aí não é ensinar. Ensino é doutrina. No mais, você irá encontrar as mulheres atuantes em diversas áreas da sociedade, como Lídia, em Atos, que era uma empresária, por exemplo. Basta você ler o que diz da mulher virtuosa em Provérbios 31, para você ver que Deus coloca a mulher numa posição muitíssimo mais elevada até do que algumas mulheres querem para si na nossa época, em que a mulher está sendo transformada em produto de consumo.
A Bíblia trata a mulher com muito maior honra e muito maior respeito do que a própria sociedade hoje trata a mulher. Não é assim? Você sabe, não preciso explicar isso para você. O versículo em 1 Coríntios 14, que encerra o assunto do lugar da mulher no momento das reuniões da Assembleia, parece prever até que alguns não iriam querer dar ouvidos ao ensino do Espírito Santo. Ali a passagem diz: porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isto, que ignore. 1 Coríntios 14, 36 e 38. Será que o autor do texto que você me enviou se deu conta de que ele está tentando invalidar um mandamento do Senhor? Sim, porque o texto é claro. E ali não está dizendo assim: reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos culturais. Não. As coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. É o que Paulo escreve logo em seguida, a questão da mulher permanecer calada nas reuniões da igreja. Se nós adotarmos o argumento cultural para filtrarmos da Bíblia tudo o que devemos ou não aceitar, então vai bagunçar o coreto, porque daí o mesmo raciocínio deve ser utilizado para questões como sexo antes do casamento, sexo entre pessoas do mesmo sexo. Nas culturas mais avançadas, isso já está fora de discussão. E quem pensar diferente pode ser até processado. Será que nós devemos considerar também as passagens da palavra de Deus que condenam essas coisas? Ou devemos interpretá-las como questões ligadas à cultura de um povo atrasado que viveu na Palestina há 2000 anos e que hoje, então, nós deveríamos aceitar essas coisas, porque, afinal de contas, a cultura moderna aceita?